Vale a pena construir uma casa elevada do solo? Hoje nós estamos aqui na nossa Casa Mais G e esse é o assunto do vídeo, então fica até o final para entender se vale a pena fazer um muro de arrimo, vale a pena aterrar ou simplesmente subir essa casa e fazer uma laje. Nós vamos falar sobre todas as vantagens e desvantagens dessa solução, então vem comigo. Começando a entender, a primeira vantagem que nós temos de trabalhar uma casa elevada do solo é exatamente essa questão de aproveitar o perfil natural do terreno sem fazer movimentações ou muros de arrimo. Como a gente fez essa casa? Aqui nós temos então a parte de fundação que foi feita, no caso no perfil natural, então nós não tivemos tanta escavação assim e movimentação de terra. E para o nivelamento dessa casa, vocês podem ver que nós temos aqui cerca de um metro e pouquinho aqui de altura, onde nós deixamos essa casa nivelada. E para fazer esse nivelamento, nós temos aqui então esses pilares, no caso circulares aqui, cilíndricos no caso, para fazer essa questão de realmente deixar tudo no mesmo nível. O que normalmente as pessoas fazem, tá? Normalmente elas fazem um aterro. Então vamos supor, se esse terreno ele é mais alto do lado de cá e ele cai para esse lado meu à esquerda aqui, o que vai acontecer é que nessa região, ao invés de estar com esse perfil todo natural, sem nenhuma movimentação, eu teria o quê? Eu teria aqui um muro de arrimo, certo? Esse muro de arrimo aqui, provavelmente nós teríamos uma altura de cerca de 1,5 m, talvez algo até mais alto. Aqui eu teria um muro que precisaria suportar toda essa carga de terra que estaria incidindo nele, e ele teria que ter impermeabilização, teria que ter drenagem, todo o sistema completo para que não se tenha problema. E aí com isso eu elevaria o nível dessa casa e tudo aqui estaria mais ou menos nessa altura, todo o terreno nessa altura, para que a casa estivesse em contato com o solo. Mas nós trabalhamos com a casa elevada, então eu eliminei esse cara aqui, eu eliminei o custo do muro de arrimo, eu eliminei toda a questão da parte de terra, o aterro que a gente precisaria fazer aqui, compactação e toda a parte de terraplanagem. Uma dúvida muito comum: Jonathan, mas vale a pena realmente eu fazer, porque no caso que foi feito aqui nessa casa, é que a gente tem uma laje, certo? A gente fez uma laje para nivelar toda essa construção. Jonathan, vale a pena realmente eu trabalhar com uma laje? Isso aí não vai ficar mais caro? Pessoal, o que eu sempre digo é, vocês precisam, toda vez que vocês têm um terreno desnivelado, ou um declive lateral, como nós temos aqui, ou um aclive, vocês precisam conversar com quem está fazendo a parte de projeto de vocês, principalmente a parte arquitetônica, e depois levar, no caso, esse conceito. Se a casa vai ser elevada do solo, levar esse conceito para o projeto estrutural e fazer um comparativo. Quanto que eu vou gastar caso eu for fazer essa laje na minha casa? Ah, eu vou gastar X. Quanto que eu vou gastar se eu for fazer, por exemplo, esse muro de arrimo? Eu vou gastar Y. O primeiro ponto que você precisa entender é a questão do custo, para avaliar o que vale mais a pena em relação financeira, mas também, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, a questão do uso da casa no dia a dia. Então, nossa primeira vantagem de trabalhar com essa casa elevada do solo é exatamente a possibilidade de eliminar essas movimentações e esses custos a mais em relação ao terreno. Nossa segunda vantagem que a gente vai trabalhar: se a casa é elevada do solo, logo eu não tenho um contato da minha alvenaria. Aqui nós temos uma casa em estrutura metálica e tijolos ecológicos. Eu não tenho meu contato dessa alvenaria diretamente com o chão. Se eu não tenho esse contato direto com o chão, e aqui a gente pode ver que está até um pouco úmido aqui mesmo, essa umidade que normalmente sobe por capilaridade, que a gente fala, do solo, ela não vai atingir o meu tijolo. Então sabe aquela questão de normalmente estourar a pintura, começar a estourar o rodapé, ficar tudo, no caso, esfarelando a pintura? Aquilo ali normalmente é um problema de umidade que está subindo do solo, certo? E aqui não existe a possibilidade disso acontecer, porque minha parede, minha alvenaria aqui, o principal ponto, que vai fazer que vai chupar água, vamos dizer assim, é a nossa cerâmica, seja ela uma cerâmica comum ou aqui no tijolo ecológico, nós não temos esse contato, portanto a gente elimina essa possibilidade, é a nossa vantagem número 2. Vantagem número 3, a gente já está aqui, vai ficar bem claro da gente mostrar. Quando eu tenho uma casa elevada do solo, eu consigo trabalhar com toda a parte de infraestrutura que normalmente estaria enterrada, enterrada embaixo ali. Então eu faço toda a minha parte de fundação, eu entro com todos os meus enterrados, então nós estamos falando de esgoto, nós estamos falando de águas pluviais, eu estou falando de pontos elétricos, no caso de infraestrutura elétrica, tudo isso ficaria enterrado. Se algum dia você tiver, por exemplo, algum entupimento em uma tubulação de esgoto, que não há possibilidade nenhuma de fazer uma manutenção sem quebradeira. O que vai acontecer é que você vai ter que então fazer um recorte nesse piso, quebrar para chegar até nessa tubulação e fazer a manutenção. Quando eu trabalho com a casa elevada do solo,
não tem quebradeira. Por quê? Porque aqui embaixo, toda a parte de infraestrutura que eu tenho dessa questão de esgoto, pluviaizinho e elétrica também, parte da elétrica, né? Ela está toda aparente, então eu consigo ter um acesso muito mais fácil. Aqui, como eu disse, nós temos cerca de 1 metro, mas se tivesse, por exemplo, a gente já tem outros projetos que normalmente essa casa ela está a 60 centímetros de altura, 50 centímetros de altura, e já é uma altura ok, né, para a pessoa conseguir entrar ali embaixo e poder fazer uma manutenção. Então nossa terceira vantagem é essa questão mesmo de acesso, facilitar o acesso para essas tubulações que normalmente ficariam enterradas. Quarta vantagem que nós podemos colocar aqui nesse sistema de trabalhar ela elevada. Você cria não só esse espaço de manutenções aqui embaixo, mas também um espaço para que você possa trabalhar com equipamentos. Então aqui, vocês podem ver, nós temos aqui embaixo da casa, até parou, hein? Nós temos aqui embaixo da casa uma cisterna. Então esse barulho que estava fazendo aqui até agora é o bombeamento, certo? Visto que a gente tem um reservatório lá em cima, né, um reservatório específico para essa água de reuso, e toda vez que esse reservatório ele tem um nível de água que ele baixa, a gente tem um acionamento automático aqui dessa cisterna que vai enviar essa água que foi captada de chuva lá para nosso reservatório para que ele possa ser utilizado. O que é muito importante a gente dizer quando a gente pensa em reaproveitamento de água. Se caso a sua ideia seja realmente trabalhar com uma cisterna, você precisa, desde a fase de projetos, já analisar para que você vai utilizar essa água. O que eu quero dizer com isso? Você vai utilizar ela para, por exemplo, bacia sanitária? Você vai utilizar ela para utilizar na lavanderia? Ou você vai utilizar ela apenas para irrigação? Eu digo isso porque, se isso não estiver muito bem definido na sua fase de projetos, pode ser que você não tenha no seu projeto hidrossanitário e no seu projeto de alimentações de água fria e quente, enfim, normalmente a gente vai usar água de reuso só água fria, você não vai ter, no caso, uma definição de qual vai ser esse uso, e depois que toda a parte de infraestrutura da casa em si, né, de alimentação de água, está pronta, a gente não consegue mais colocar uma tubulação a mais. Conseguir, a gente até consegue, mas o que pode acontecer é que você tem que fazer uma baita de uma quebradeira por aí. Se a sua ideia é utilizar uma cisterna apenas para irrigação, não tem problema nenhum você colocar essa cisterna e definir que haverá essa cisterna. Depois, não, Jonathan, eu quero utilizar realmente para o uso da casa em si. Então isso tem que estar definido lá na fase inicial no seu projeto hidráulico. Além disso, né, que nós temos essa questão então de aproveitamento que pode ser colocado na parte de baixo, uma cisterna, você pode colocar, por exemplo, está crescendo cada dia mais no mercado isso, você pode colocar as baterias de, por exemplo, um sistema fotovoltaico. Então você tem um sistema que vai fazer a captação, né, no caso vai pegar essa energia e a gente vai armazenar essa energia em baterias. Normalmente em casas comuns que nós não temos esse espaço, sempre tem aquela dúvida, mas onde a gente vai armazenar essas baterias? Aqui embaixo seria uma opção também. E, finalizando mais a vantagem de trabalhar com ela elevada e esse espaço que a gente cria, pode ser até mesmo um espaço para um depósito. Você pode colocar alguns materiais, nós mesmos nessa casa aqui na Casa Mais G, nós temos alguns materiais que nós sabemos que pode ser que algum dia esse cliente venha a precisar desses materiais, um tijolo, ou uma folheta de paralelepípedo, um eucalipto, então a gente está colocando isso tudo embaixo da casa, né, colocando num espaço que não vai ficar visível para quem estiver passando da rua, por exemplo, e a gente tem esse espaço aqui então para que a gente possa resolver esses materiais que normalmente a gente fica sempre perdido e acaba muitas vezes descartando. Mas nem tudo são flores quando a gente pensa em trabalhar com uma casa elevada no solo. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma casa elevada do solo, eu estou trabalhando com essa casa no seu perfil natural, logo o que eu vou gerar? Eu vou gerar desníveis nessa casa. Então a gente passou ali por uma escada que ela dá acesso a esse fundo aqui e nós temos aqui mais uma escada, né, que nós vamos ter, feita aqui no caso em folhetas de paralelepípedo, que no caso a gente precisou utilizar porque aquela parte de cima, lá é a rua, né, no caso que a gente tem já a garagem, lá é a rua que está em um nível mais alto, então a gente sobe e depois a gente desce para cá. Então existem esses desníveis quando a gente trabalha com a casa elevada do solo. Se é uma casa que tem criança pequena, se é uma casa que tem idosos, por exemplo, pode ser que não seja a melhor solução trabalhar com essa casa elevada do solo e aí sim a gente pensa em fazer um nivelamento. Lembra no começo do vídeo que eu falei que quando a gente pensa em trabalhar de uma forma ou outra, existem vários fatores e é muito mais complexo do que parece para definir se você vale mais a pena só pensar no custo ou se vale a pena pensar no uso da casa como um todo? Portanto, mais essa questão aqui dos desníveis é algo que você tem que colocar na ponta do lápis e avaliar se você vai fazer sua casa elevada do solo ou se você vai fazer ela nivelada com o terreno. Jonathan, mas eu quero ter essa casa elevada do solo, mas eu não quero ter escada.
Uma solução poderia ser, por exemplo, nesse local onde eu estou, né, essa escada de pedras que nós fizemos, a gente poderia muito bem fazer uma rampa por aqui. Só que o que a gente precisa analisar sempre? Nós temos uma norma que ela fala sobre a questão de inclinação de rampas. Normalmente 8,33%, esse decimal pode ser que esteja errado, mas eu lembro que é 8 e alguma coisinha, não vou lembrar exatamente. A gente tem que garantir que essa rampa que a gente vai fazer, ela tenha então essa inclinação máxima para, no caso, a gente ter uma acessibilidade. A norma 90/50 ela coloca essa inclinação, certo? E é importante que a gente utilize isso porque um cadeirante, por exemplo, que seja, ou até mesmo, como eu disse, idosos ou crianças, precisam que essa inclinação ela não seja uma inclinação tão grande assim, tá? E para que você possa ter então essa inclinação menor, você tem que ter espaço. Nesse caso aqui, nós temos uma altura que ela começa ali e a gente tem todo esse espaço que eu poderia trabalhar ainda aqui para o fundo. Então pode ser que eu conseguiria fazer uma rampa, certo? E ficar dentro dessa inclinação máxima, né, que nós temos aí. Dependendo do seu caso, se você tem um espaço menor, pode ser que você não consiga. E aí é nesse caso que a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que trabalhar com uma escada. Portanto, cada caso é um caso, você precisa analisar o seu projeto, né? Nessa fase, a fase arquitetônica ela é muito importante para que você possa ver esses detalhes e agora que você tem essa informação, pode ser que você tenha uma escada por aí e você consiga pensar, olha, senhor arquiteto ou arquiteta ou engenheiro que esteja fazendo o projeto, será que não daria, ao invés de trabalhar com uma escada, que eu não gosto particularmente, trabalhar com uma rampa? Nós temos espaço que seria possível a gente colocar uma rampa nesse local. Se você tem esse espaço, é totalmente possível, ao invés de trabalhar com escada, você trabalhar com uma rampa. Esse foi o nosso vídeo explicando sobre como se trabalhar com uma casa elevada do solo. E a dúvida que eu deixo e quero que vocês respondam aqui nos comentários é: você faria a sua casa elevada do solo ou não? Deixe aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.